Uma gota de prática vale mais do que um oceano de teoria. Pensando nisso, obviamente que não foi uma gota de teoria que eu entreguei ontem, mas por mais que eu entregasse todo o conteúdo técnico e teórico, né, que foi entregue ontem na imersão, nada paga você ver o que você aprendeu e estudou o dia anterior sendo colocado em prática e ganhando dinheiro hoje. Isso que aconteceu com o pessoal que fez a imersão. E você, novamente, ficou de fora, né? Fique atento às próximas. Fala galera, Felipe L na área, passando para mais um super diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar nesse dia de hoje, tá bom? Hoje eu fiz um vídeo, coloquei para vocês aqui hoje de manhã, entrei ao vivo até, depois deixei o vídeo gravado aqui, colocando os estudos para a semana, né? Começando aqui pelo dólar, a gente enfrentou, na verdade, uma divergência de tempos gráficos. Como assim, Felipe L? Explica um pouquinho isso daí, cara pálida. Primeiro, a gente assumimos uma posição compradora, né? Pelo gráfico semanal. O semanal passa para a gente que a saída de menor resistência é a ponta compradora. O gráfico de, na verdade, vamos botar aqui, ó. Semanal, diário, né? Então, eu tenho um semanal e uma leve tendência de alta, rompendo topos anteriores aqui dentro dessa região, né? Indo de encontro a um topinho anterior lá do semanal, encontrando a média móvel de 200 aqui no meio do caminho, também praticamente vindo testar uma retração macro de 61,8. De fato, o preço ainda se afastou um pouquinho da média móvel de 9 no gráfico diário, né? Mas não é uma obrigatoriedade do mercado fazer uma correção em médias móveis antes que você fique querendo que o mercado faça exatamente o que você faça, né? Deixa eu te falar, você não tem esse poder, tá bom? Mas o mercado vinha sendo muito bem conduzido pelo 60, né? E pelo 60 ele marca pra gente aqui uma regiãozinha de topo duplo, até mesmo como eu conversei com vocês aí há vários dias, montou uma espécie de um caixotezinho aqui dentro dessa região, e esse caixotezinho ele foi perdido esse caixotezinho ele foi perdido na sexta-feira mesmo, e montou um pivôzinho de baixa dentro dessa região. Cadê, Felipe L? Impulso, correção, impulso. Até comentei com o pessoal que teríamos um problema hoje, né? Caso a gente realmente resolvesse descer, digamos assim, porque iríamos trabalhar contra o gráfico diário. O fato da vida nem deu tanto trabalho assim. Essa aqui é a verdade. O que mais estava me preocupando era se o preço ficar preso entre a média móvel de 9 e a média móvel de 20 no 60. Tanto é que esperamos uma primeira hora de mercado passar todinha para arriscar a primeira compra do dia. E essa primeira compra do dia, ela veio como? Vamos lá, agora sim para o gráfico de 5 minutos, que é onde o filho chora e a mãe não vê. Por que compramos o índice, o dólar hoje aqui nessa região? Primeiro, ele abre sem gap nenhum, não consegue dar continuidade a esse movimento, entra a pressão de venda e segura em região de ajuste. Quando esse preço segura em região de ajuste, ele não segura só uma vez, ele segura praticamente 3 vezes aqui nessa região. Então, marca suporte, passa para cima das suas médias, vem buscar uma região de topo prévio, e aqui foi o pulo do gato. O Candle 15, ele não, mesmo que marcasse aí, ele marcou aqui um Fusca Azul, ele não foi acionado, né? E aqui teve uma compra bem audaciosa, digamos assim, porque ela foi uma compra, digamos assim, mais por experiência de mercado, time, que é o quê? O Candle 15, ele não foi ativado a sua compra, o Candle 16, ele testa as duas médias, então, ou seja, impulso, correção, para uma nova pena de impulso, tentando acionar esse pivô aqui. Comentei com o pessoal, né? Os operadores mais experientes da sala estão habilitados a pegar essa compra na máxima do Candle 15 stop, logo abaixo dessa região aqui, e no acionamento do pivô, bate uma parcial, coloca dinheiro no bolso e não deixa voltar, porque se voltar, dá stop. E foi exatamente isso que fizemos aqui na sala. A operação aqui, ela tinha um risco de 7 pontos, entrega 7 pontos para o operador, e após isso, pesa o mercado. Só que ele pesa e, na minha opinião, a única entrada que ele habilita seria abaixo desse fundinho aqui. Para mim, Felipe L, por quê? Porque eu uso a bendita média móvel de 50 e não estou reclamando dela. O que eu estou falando é o seguinte, não adianta eu ter médias e usar só quando me convém. A regra não é essa. A regra é, se você tem médias, use a porra da média como ela tem que ser usada. A regra aqui é qual? Não operar contra a média. Então eu, Felipe L, não vou vender contra essa média móvel de 50 aqui. Não sei se ela vai fechar. Eu não sei se ela ia atrapalhar meu trade. Né? Dia das dúvidas, melhor não.
Nossa, eu tô meio falando enrolado? Ué, vai me dar um treco aqui? Bom, enfim, aonde que surgiu uma oportunidade de venda aqui? E sim, uma venda bem arrojada, né, digamos, pelo tamanho do risco e próximo a uma região de ajuste. Comentei com o pessoal da sala, cara, não vou entrar, se alguém for bater essa venda aí, bata consciente, stop no próprio candle. Não sei se alguém vendeu, por isso que eu já não nem marquei ela aqui. Fatos da vida depois o mercado ele dá aquela boa e velha lateralizada, usando a mínima do dia anterior como suporte, não conseguindo mais fechar acima das médias e acima do ajuste aqui nessa região, até que temos um candle de confirmação, a nossa Brasília amarela, uma regra de exploração foda, que se você não tem ela ainda, você só pode estar maluco, tá bom? Lá no nosso site tem tudo que você precisa para adquirir a nossa regra de exploração. Não quero participar da sala, quero só a regra, tem como? Tem como também, é só você querer, tá bom? Então tivemos aqui um candle fechando abaixo da região de suporte com volume, a famosa Brasília amarela, ponto de start na pilha da mínima do candle 55, ponto de stop logo acima da máxima. O trade sim, de fato, ele enrola aqui um pouquinho nessa região, mas depois entrega um lindo movimento. Bastou ter paciência e saber conduzir o trade. Conduzir como, Felipe? Médias móveis. Os alvos que eu usei aqui para esse movimento foi projetar esse caixotezinho aqui para baixo, e a gente vê que ele crava os 200%. Poderia estar vendido até agora, se quiser. Agora não, que já fechou, né? Mas, enfim, poderia chegar bem próximo de uma leitura de leilão, porque não tivemos nenhum fechamento acima das médias aqui que foi rompido na continuidade, né? Zerei por conta do horário, mas é um trade que entregou tranquilamente mais de 10 pontos para os seus operadores aí. Basta ter... Chegou a dar 17 pontos, eu peguei 15. Basta ter paciência e saber o que você está fazendo. Percebam, 2 operações aqui dentro do dólar. Tiro dado, bugio deitado, como fala meu amigo, seu Fábio. Beleza? E agora vamos para ele, o queridinho da galera, o mini noia, mini índice. Cara, o índice, ele tá em uma região ingrata. Como assim região ingrata, Felipe? Define isso daí para mim. Esse é o ponto aqui, galera. Temos o suporte do ano, que foi... Deixa carregar o índice, deixa ele querer, né? Fala, escoteira! Deixa o índice carregar. Carregou! Temos aqui o suporte do ano, até então, que tinha sido perdido, né? Na quinta-feira ou na sexta, foi perdida aqui essa região de suporte no 60, fica bem claro aqui pra gente. Tivemos a troca de contrato, esse gapzinho aqui é normal, por conta dessa troca de contrato, morre a taxa de juros antiga, nasce a nova, enfim, tá bom? Então, pelo 60, aqui por si só, me deixou desconfortável essa abertura, porque estávamos trabalhando em região de armadilha, no 60. Média móvel de 200 ascendente, média móvel de 20 ascendente. Já sabia que isso aqui ia me dar um certo trabalho, né? Para segurar um pouco da ansiedade da galera na sala. Vindo para um gráfico de 5 minutos, que é onde o filho chora e a mãe não vê, a gente tem uma abertura com um pequeno gapzinho de alta que ele vai testar a máxima do dia anterior. Cara, eu até comentei com o pessoal, dava para ter batido uma venda que talvez se pegasse pelo gráfico de 2 minutos, aí talvez dava para ter pego uma venda aqui nessa região. Eu não sou o cara da reversão, eu não sou o cara que manja muito de padrão de candle. Para mim, padrão de candle tem que ter contexto. Eu faço o simples, o arroz com feijão que funciona, tá bom? Se alguém conseguiu pegar uma venda aqui por perto dessa região de máxima do dia anterior, parabéns. Mas tem que ser um especialista nisso daqui, tá bom? E realmente era um bom ponto de venda, né? Na minha opinião, isso aqui era um gap trap tranquilo. E aí o mercado, pum, pesa e vem testar as regiões de média, entra a defesa aqui nessa região, porém também não consegue dar continuidade. E aqui, na minha humilde opinião, não tinha compra morando aqui nessa região. Porque eu tô na cara de uma potencial resistência, e aí não sou eu que falo isso. Quem fala isso é o mestre Stormer, ensina muito bem, né? Em todas as suas aulas, se você sabe que existe uma potencial resistência e um potencial suporte, se você vende ou compra na cara delas, desculpa, mas você é um tolo. Tá? Então não fique bravo comigo, né? É o professor dos professores que ensina isso daí. E é verdade, assina embaixo, quem sou eu também para falar que tá certo ou tá errado. Fato da vida depois o mercado ele dá uma pesada, perde todas as médias e aqui morou o pulo do gato. Aqui pegamos uma venda muito interessante, uma venda por time, na verdade, onde ele perde as médias, troca a polaridade com ajuste, e deixa um pullback no tempo gráfico menor. A venda foi na mínima, na perda da mínima do candle 15, uma venda por violação, stopzinho localizado logo acima do candle 16, e o alvo era a média móvel de 200 períodos, que cravou, tá? O risco dessa operação aqui pra gente
era na casa dos seus 240 pontos, ela entrega aí tranquilamente quase 500 pontos aqui na sua região de mínima, lá no seu auge, digamos assim. O auge não, né? Enfim, 450 pontos, muito bom. O risco-retorno aí 2-1. Tivemos operadores que pegaram essa operação e já bateram a meta de manhã. Tiro dado, bugio deitado. E aí, a gente tem que entender uma coisa. Estamos em uma região de média móvel de 200 períodos. A média móvel de 200 períodos é apelidada de mãe das mães. Alguém acha uma boa ideia teimar com a mãe, teimar com a avó? Nunca é uma boa ideia. Por que a gente vai teimar com uma média móvel de 200 períodos? Sem contar que se eu colocar um Fibo macro aqui, eu vou ter uma retração de 50% também passando aqui nessa região de média móvel de 200 períodos. Fato da vida é, não tem venda técnica aqui, na minha opinião, porque não houve ancoragem em média e temos uma média móvel de 200. Entra a defesa compradora nessa região e aí o mercado ele apronta uma. Lembra aquele ajuste que a gente comentou lá no começo do dia? Lá no começo da análise? Tá aqui, o Lazarento, em azul. O mercado claramente arma para a gente aqui uma pena de impulso, correção, impulso. Só que esse tanto de pavio aqui, nesses candles aqui, nesses candles aqui, 33, 34, 35, isso aqui para mim já passa uma mensagem muito clara. Cara, se tu for comprar alguma coisa somente acima do ajuste, e até mesmo para o cara que gosta de utilizar FIBO nas últimas penadas, se tu colocar um FIBO nessa mínima e um FIBO nessa máxima aqui, tem uma retração de 61,8. Vamos dar uma olhadinha aqui? Temos uma retração de FIBO passando aqui. Então, em hipótese nenhuma, eu posso comprar por violação aqui. O que seria comprar por violação, mestre linguiça? Isso aí é do Chaves, a referência, se alguém não assistiu, mente poluída. O que seria comprar por violação? É você pegar o acionamento do pivô, que seria o candle 29, apregoar uma ordem de compra aqui e deixar ali. Foda-se, vou deixar ela ali, né? Na minha humilde opinião, esse tipo de movimento aqui não pode ser executado por violação. Eu tenho que operar ele por confirmação. Felipe, mas esse pullbackzinho aqui anterior desse candle 49, né, 48, 49, 50, não dava para a gente utilizar uma espécie de pivô dentro do pivô? Um stopzinho aqui curto. O problema não é o stop curto, o problema é o falso rompimento, que eu quero me livrar do falso rompimento. E aonde que eu fico livre do falso rompimento? Quando eu tenho o candle 51, fechando acima da retração de 61,8, fechando acima do ajuste do dia anterior, né? A única coisa que faltou aqui, né, para pular dentro desse trade de olho fechado foi volume aqui. Porque é o único que não teve volume, Lazarento. Mas aqui foi perfumaria, essa foi a grande verdade, né? Mas enfim, ponto de compra no acionamento da máxima do candle 51, ponto de stop na mínima do candle 51. O trade só andou para frente. Já veio buscar a máxima do dia atual, né? Um risco aqui, ele era de 100 e... Só um pouquinho... De 210 pontos arredondando aí, né? E ele entregava, né, o seu 1-1 exatamente no rompimento da máxima, né? E se eu for projetar aqui o pullback, que é o que eu sempre projeto como alvo, também tinha uma confluência praticamente com alvo de 100% aqui. Opa! Aqui, máxima do dia anterior, alvo de 100% e 1-1 do meu risco retorno. Fatos da vida é, rompeu como foguete de Elon Musk, né? Não teve alvo que segurou, e atingindo todos os alvos do pullback, eu projeto o meu pivô para frente, aonde ele veio cravar aqui o meu alvo de 100%, com confluência com uma retração de 50% macro e uma média móvel de 200 no gráfico de 60 minutos. Então, um trade muito, muito bom. Basta ter paciência e se livrar dessa desgraçolândia aqui, né? Aqui na sala, não, né? Graças a Deus. Mas aqui deve ter gente que comprou, deve ter gente que vendeu, deve ter gente que se arrombou aqui dentro aqui. Cara, é só esperar, velho. Porra, é só esperar, mano. Não pode ser difícil esperar, cara. Você tá no conforto da sua casa, no seu lar, no ar-condicionado, no ventiladorzinho e acha difícil esperar, porra. Foda, né, velho? Enfim, pegamos uma excelente compra aqui nessa região. Tivemos colegas na sala pegando 700 pontos aqui, 700 lindos pontos. E na minha opinião, depois missão cumprida aí pro índice. Ah, Felipe, mas ele não armou possíveis setups de venda aqui nessa região, ou aqui mesmo nessa região. Cara, quem já pegou duas belas operações aqui não tinha que estar metido aqui no meio dessa região. Mesmo com gain. Ah, mas aqui eu operei e deu gain. Porra, e a hora de parar, qual que é o limite?
é a hora que o mercado fecha, aí você quer sair do CLT para virar um escravo do gráfico. Qual o sentido, né? De ter o crachá de trader profissional. Tá batendo ponto no mercado. Na minha opinião, é o seguinte: bateu a meta, vaza. Ah, mas eu quero ganhar horas de tela, que eu entendo, mas no começo vaza. Porque se tu tá aqui na frente do começo e tá acertando o mercado, tu vai querer acertar de novo, e aí tu vai estar ganhando dinheiro de manhã e devolvendo de tarde. E aí, uma bola de cocô gigante. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o nosso dia aqui na Sala Educacional. Espero que o dia de vocês tenha sido tão bom quanto o nosso. E eu vou falar uma coisa: quem tá fora da Sala Educacional é maluco, tá bom? Fiquem de olho aí que, se houver a próxima imersão, vou estar divulgando aqui no Instagram para os amigos, beleza? Valeu, galera. Um forte abraço.